bem-vindos. Eu acho que nós vamos pegar esse aqui, né? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje um dia de feriado, nós não temos as crianças, os pais não vêm, aí o público diminui, é natural. Mas a espiritualidade não tem feriado para a espiritualidade, nós sabemos que estamos aqui amparados. Então, vamos dar início com a página do livro Sinal Verde. A nossa irmã Aniele vai ler a página, logo em seguida nós faremos a prece e a seguir o nosso irmão Rogério fará a palestra. Boa noite. O livro Sinal Verde, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. É a mensagem 41. Reuniões sociais. A reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir os que falam. As referências nobres sobre as pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignorem qualquer agrupamento, quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam a ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir, fora de propósito, nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, rogar que sejamos protegidos e amparados durante esta reunião, rogar a espiritualidade amiga que nos ampare e que observe, por favor, a necessidade de cada um de nós, a fim de que possamos, de alguma forma, receber o atendimento que necessitamos. Rogamos ainda pelo nosso irmão Rogério, que irá fazer uso da palavra esta noite, que ele possa trazer o recado que necessitamos ouvir. Ele seja intuído e inspirado, Senhor. Que a Tua paz possa chegar até os nomes que estão em nossa cesta e chegar a todos aqueles que temos agora em nosso pensamento que estão necessitando de ajuda, Senhor, por problemas físicos, morais, espirituais. E assim, Senhor Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade, nós damos então início a esta nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos então passar a palavra ao nosso irmão Rogério Jacinto. O tema é a providência divina e a visão
visão de Deus. Já está aqui o tema, então vamos aproveitar os ensinamentos. Boa noite, pessoal. Bem, então, já foi apresentado, deixa eu apagar essa luz aqui. Como já foi apresentado aqui, né? Hoje nós vamos falar do livro Gênesis, no capítulo 2, o item que vai do número 20 ao 37, que é a providência divina e visão de Deus. Eu quero pedir, né, para que realmente, dentro do tema que nós vamos falar hoje, porque nós vamos falar de Deus, mas de uma forma que talvez a gente não tenha tido o sentido suficiente para poder entendê-lo. Né? Então, esses itens ao qual a gente vai falar aqui, nos traz assim uma visão muito mais ampla, até mesmo para que a gente possa entender a sua providência, a sua ação divina em nós. Tudo que eu trouxe aqui, eu trouxe pequenos trechos exatamente desses itens da Gênesis. Se eu fosse colocar todos aqui, a gente faria aqui um seminário, né? Mas eu destaquei alguns pontos importantíssimos para que a gente possa fazer uma reflexão. E quando a gente vai lá, logo no início do item 20, querer entender o que é providência, mas a providência é divina. E lá ele diz assim: a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Então, vamos dar uma paradinha aqui. É a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Não estamos falando só aqui, nós espíritas, ou então de uma cidade, uma circunscrita, não, de todas as suas criaturas. Tudo que existe aqui, não digo aqui, né, no planeta Terra, nessa morada, mas no universo, é a criação de Deus. Deus é a causa de tudo. Então, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. E nisto que consiste a ação providencial. Agora que a gente tem que começar a raciocinar, né? E sempre quando eu tenho assim um tema com uma certa complexidade, não que Deus seja complexo, muito pelo contrário, né? Mas para que a gente possa ter uma visão mais ampla do que seja Deus, dentro do entendimento, dentro da maturidade espiritual de cada um, talvez ainda ficam muitos questionamentos. E a doutrina espírita, ela nos convida sempre ao raciocínio, à lógica e à razão das coisas. Sempre quando eu pego um tema parecido com esse, eu não posso deixar de falar, algumas vezes já falei aqui em outras casas, mas existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas dogmáticas. O que seriam as pessoas dogmáticas? É aquela que ouve uma informação, né, ou lê, ou assiste algum documentário, ela vê aquilo e traz aquilo para ela como uma verdade, uma certeza que aquele tema, aquele assunto é exatamente aquilo. Ou seja, não passa pelo crivo da razão dela de uma autoanálise, uma observação maior. É uma pessoa dogmática, né? Ela ouve porque aquela pessoa, como se eu estivesse aqui, eu detesse todas as informações, essa verdade. Então ela tem aquilo como uma única certeza
e fixa somente naquilo. Essa é a pessoa dogmática. E tem a pessoa heurística. Heurística vem da palavra eureka, descoberta, né? A pessoa heurística, ela ouve, ela vê uma palestra, ela vê um documentário, ela lê um livro, mas ela tem consciência que por trás de tudo aquilo ali que está sendo falado, está sendo colocado um conceito daquela pessoa que fala. É o modo dela enxergar aquela situação. E ela não se sente satisfeita somente com aquilo. Ela vai em busca de mais informações, né, sobre aquele tema que ela ouviu. Né? E ela descobre que aquele tema que foi abordado por aquele palestrante ou por aquele apresentador, enfim, um autor de um livro, aquele tema foi colocado, mas quando ela vai em busca de mais informações sobre aquele tema, né, ela vê que a coisa é muito mais ampla do que somente aquilo que foi colocado. A doutrina espírita nos incentiva a sermos heurísticos. Por isso que hoje, no decorrer aqui da nossa apresentação, o esforço que nós vamos fazer é para entendermos melhor Deus e a sua providência em nossa vida. Como pode, né? Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. Tudo vê e tudo prescinde. Mesmo as coisas mais insignificantes. É nisto que consiste a ação providencial. Então a gente já começa a questionar, como pode? Se até nos dias de hoje, uma grande maioria de almas ainda entende e vê Deus como um homem dotado de poderes, né, que está lá do alto, olhando aqui para baixo, né, e praticando as suas ações, né, tendo condições ao mesmo tempo de saber o que eu estou sentindo e pensando aqui neste exato momento, da mesma forma que o irmão meu que está lá do outro lado do mundo, praticando alguma outra coisa qualquer, e ele agindo ao mesmo tempo aqui e lá, né? Não só em duas pessoas, mas em todo o universo. Não é uma coisa um pouco complexa? Se você entender Deus como um ser semelhante a você, apenas dotado de poderes, mas só que Deus é muito mais do que isso. Quem ainda enxerga Deus com essas limitações, com a nossa semelhança e imagem, é o dogmático. É a pessoa dogmática, que uma vez aprendido que Deus está nos céus, sentado numa poltrona, ou numa... um trono, poltrona, num trono, né? E chega sentado num trono, com um cajado, e de lá assistindo tudo, e determinando o que é certo, o que é errado, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, para mim e para milhões de pessoas ao mesmo tempo. É uma maneira mais fácil de entender, né, de uma forma acomodada. É a pessoa dogmática. Para ela é o suficiente. Até um determinado tempo em que a sua, né, o movimento normal, evolutivo do ser, vá movimentando essa pessoa em busca de mais informações. Mas o que a gente percebe até hoje é que nós ainda temos assim, um grande percentual de pessoas que ainda não tem, esse conceito muito, mas muito limitado de Deus. E por ter essa limitação, na hora das dores, nas horas das dificuldades, questiona: será que Deus existe? Põe a sua fé em xeque. Será que Deus existe? Porque ainda está limitada a esse conceito de não o que é, mas quem é Deus.
No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só com muita dificuldade os homens podem compreender que Deus seja infinito, visto que, sendo eles mesmos limitados e circunscritos, imaginam também que Deus seja circunscrito e limitado, figurando a imagem à sua semelhança. Os quadros em que os vemos com traços humanos, o que nós costumamos ver, Deus desenhado em parede, em quadros, enfim. Os quadros em que vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma do que o pensamento. Então foi exatamente isso que eu acabei de falar lá atrás. Hoje ainda uma grande maioria considera mais a imagem, o retrato de Deus, do que a sua essência. Não é comum a gente ver nos noticiários, nas revistas, nos filmes, Deus representado como em algumas religiões tendo vários deuses, cada um de uma forma, Deus do sol, Deus dos mares, e se materializando Deus. É comum. Por isso que eu botei naquela imagem, como se nesse exato momento nós tivéssemos exatamente esse Deus lá do alto, apontando, vendo tudo o que está acontecendo nesse exato momento em todos os lugares. Isso acontece, essa presença, essa onipresença de Deus no universo existe. Mas será que é dessa forma? Esse que é o questionamento. É isto que a doutrina espírita nos convida para sermos heurísticos, ir além do que já foi falado até outrora, porque faz parte da evolução não só moral, mas intelectual do ser. Imagina se nós ainda estivéssemos presos a um pensamento arcaico de que a Terra é quadrada. Galileu Galilei, quando provou por A mais B que a Terra é redonda, ele pagou alto preço, a própria vida. Ninguém quis aceitar. Galileu foi heurístico, ele foi muito além de tudo que já tinha sido falado e colocado ali, a respeito do universo, da Terra. A Terra não é quadrada, a Terra é redonda. Ou seja, para a época, isso foi um absurdo. Mas imagina se nós não tivéssemos pessoas com esse sentimento heurístico, que existe vários, trazendo novas ideias para que elas possam ser impostas, mas para serem analisadas de um outro ponto de vista, uma outra colocação. Agora que a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais complexa, que exige da gente de sermos realmente pessoas heurísticas, porque o dogmático, talvez, eu falar o que eu vou falar aqui agora, que não é uma teoria minha, nem uma teoria de Kardec, isso aí é uma informação trazida do plano maior, mas ainda assim, olha só, ainda assim, tudo que foi extraído, eles só estão nos convidando para que a gente possa desmontar essa ideia de um Deus materializado com a nossa imagem, nos colocando uma condição de olharmos com outro prisma, com outro olhar que nos dá uma condição de um entendimento melhor dessa poderosa situação de Deus estar presente em tudo, em todos, em todo lugar, desmanchando aquela ideia simples, mas com uma ideia
talvez que te dê mais lógica, para que a gente possa entender como essa ação providencial ela é exata em todos os lugares, em todas as pessoas, ao mesmo momento. As propriedades do fluido perispiritual dão-nos disso uma ideia. Eu vou ler esse trecho aqui primeiro, depois só para dar uma refrescadinha sobre essa propriedade do fluido perispiritual. Ele não é inteligente por si mesmo, porque é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. Sendo ele que o transmite, fica de certo modo impregnado do pensamento transmitido. Vamos dar só uma diminuciada do que está escrito aqui. Dentro dos nossos estudos espíritas, nós sabemos que cada espírito, ao reencarnar, a gente não se expandir muito, nem fugir muito do tema, vamos falar que nós que estamos aqui, nesta morada, no mundo de provas e expiações, planeta Terra, todos os espíritos que reencarnam aqui, ele se impregna do fluido cósmico universal proveniente a este mundo. O que é esse fluido cósmico? Ele não tem uma inteligência própria, tá? Ele compõe o nosso perispírito, perfeito? Ele compõe o nosso perispírito, que através do nosso perispírito é transmitido tudo que o espírito pensa, tudo que o espírito sente, tudo que ele traz com ele. Então, toda vez que nós, espíritos encarnados, esse elo que existe do espírito com o perispírito, e mais esse fluido extraído daqui, desta morada, esse fluido ele é o condutor do nosso pensamento. Quando a gente pensa, o espírito pensa, e juntamente com toda a particularidade do perispírito, e esse fluido que nós temos, essa parte material, esse fluido é que conduz o nosso pensamento na hora da prece, na hora que está ligado em alguém, na hora que está pensando em alguém. Esse fluido ele é o condutor do nosso pensamento. Estou falando de nós, não estou falando de Deus, de nós, sua criação. Então, abrindo um parênteses, olha só como é importante a gente compreender como se processa, como o pensamento, que é energia, ele é conduzido. Quando você realmente, em prece, você fecha os olhos, fixando a imagem de uma pessoa, esse fluido está levando todo o seu sentimento de amor como de ódio. Ele vai impregnado, ele chega até essa pessoa impregnado do que você está pensando. Pode parecer um pouco complexo, mas para sermos heurísticos e nos libertarmos de muitas das coisas dogmáticas, a gente precisa raciocinar. E eu digo, depois que a gente concluir, a própria espiritualidade, ela não confirma 100% que o processo é esse, mas nos dá uma visão mais dilatada, mais ampla, de como essa providência divina pode nos atingir a todos ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o primeiro exemplo de como acontece com a gente. Nosso pensamento transmitido, impulsionado pelo fluido que faz parte de nós, que é o condutor desse pensamento para o que a gente quer almejar, desejar, negativar, positivar, enfim. Tá? Aí eles concluem falando o seguinte: olha só, seja ou não assim, isso é a própria espiritualidade, está lá na Gênesis, vocês podem conferir depois.
Seja ou não assim, então existe uma dúvida. Pode ser que não seja assim, mas é um meio mais plausível de entender esse mecanismo, essa grandiosidade do poder divino sobre nós. Seja ou não assim, no que respeita ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido, representamos-lo para facilitar a nossa compreensão, sob a forma concreta de um fluido inteligente. Tá? Um fluido inteligente, já não estamos falando do fluido que compete a nós, que é aurido por nosso perispírito. Tá? Já não é mais desse fluido que nós estamos falando, já estamos falando de um fluido inteligente, um fluido divino, preenchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino, sem que nenhum ser, o mais ínfimo que o suponhamos, não esteja saturado dele. Então, quando a gente começa a trazer mais informações, o óbvio, o lógico fica mais claro para a gente. Havendo esse fluido divino, mergulhado em toda parte do universo, da mesma forma que o nosso fluido, espíritos imperfeitos que somos ainda, mas é o condutor do que nós expressamos do nosso pensamento. Imagina o fluido divino. Esse fluido divino, ele está impregnado desta inteligência e da justiça soberana que age sobre nós universalmente, seja os que estão aqui, se estamos do outro lado do mundo, no Japão, na Coreia, enfim, porque nós estamos imersos nesse fluido universal divino, onde a gente desmaterializa Deus. Deus está em tudo. Deus está presente em tudo e em todos ao mesmo tempo, porque todos nós estamos mergulhados nesse fluido divino universal. Talvez, dependendo, hoje nós estamos com uma plateia pequena dentro do feriado, enfim, talvez uma pessoa vindo à casa espírita pela primeira vez, ouvindo o que eu estou falando aqui, isso para ela pode dar um nó na cabeça dela. Que isso? Nossa, mas que complexidade! Não é complexo. É complexo até o momento que você, até aqui, entendeu que Deus está sentado num trono, lá no céu, olhando aqui para baixo e vendo as ações de cada um, de todos ao mesmo tempo, universalmente, do planeta Terra, no universo, que potencializa mais ainda essa abrangência. Como? Aí quando a pessoa vê uma teoria dessa, pensa assim, não consigo entender. Da mesma forma, quando foi declarado que a Terra não era quadrada. Levaram centenas de séculos para que o homem pudesse se adaptar àquela verdade. Imagina, nós espíritos imortais que viemos trazendo uma bagagem de aprendizados lá de trás, onde ainda não existia a luz da doutrina espírita, nos trazendo tanta informação com tanta clareza, porque ela chegou na hora certa. Mas nós somos milenares e trazemos conosco, impregnado como fluido do nosso pensamento que chega para onde a gente direciona, trazemos impregnados em nós conceitos,
que refletem até nos dias de hoje, mas como o processo humano, tá, ele é evolutivo, ninguém fica estacionado. Quando chega um momento que você começa a se questionar a respeito da criação, do universo, de Deus, as respostas que nós tivemos até então eram ser pequenino. A inteligência, a intelectualidade não deixa mais que a gente se permita aceitar informações que até então foram úteis, de acordo com a nossa evolução espiritual lá de trás, mas que ainda até agora muitas pessoas se veem presas. Não precisa ser espírita para poder entender esse conceito. Ah, mas só espírita que pensa assim? Não. A doutrina espírita ela é uma facilitadora, nos trazendo noções, heurísticas, para que a gente reflita e pense como os próprios espíritos falam. Seja ou não assim, pelo menos nos dá muito mais competência, entendimento, para a gente poder ter uma resposta melhor das coisas divinas. Porque enquanto nós estivermos materializando as coisas divinas, a gente fica numa zona de acomodação e marcando passo, para que a gente possa entender exatamente a grandeza da criação. Achamos-nos assim constantemente na presença da divindade. Por isso que não é difícil de entender. Quando a gente tem uma visão, um entendimento do que está sendo falado aqui, é mais fácil entender. Então, realmente, sendo assim, é por isso que eu estou em Deus como Ele está em mim, todo o tempo. Não lhe podemos subtrair ao olhar nenhuma de nossas ações. Deus sabe exatamente o íntimo de cada um de nós. Não tem como subtrair um sequer pensamento, uma sequer atitude nossa, porque Ele está inserido em nós, como nós estamos inseridos nele. Esse fluido divino, inteligente, ao qual toda criatura, da menor a maior, que estamos imersos, faz com que a gente consiga entender exatamente o que está lá em João. Só um minutinho que eu estou atropelando aqui, deixa eu só procurar ali em cima. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Vamos entender aquela ideia que o homem, por ter muito vago, sem ter como expressar melhor o que é Deus, ele simplesmente materializou Deus à sua imagem e semelhança. Então vamos supor que realmente, ainda que as pessoas persistam que seja assim, nos manteríamos naquela confusão de quando a gente ouve esse provérbio de João. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Isso está lá em João, capítulo 4, versículo 13. Então, na hora que eu entendo que eu sou parte do Criador, que em mim está inserido esse fluido inteligente, divino, todo o meu pensamento, toda a minha atitude, toda a minha ação
está sendo vista por Ele, que não é um ser materializado, mas está em mim. Está em mim. Isso está na Bíblia, gente. É uma questão de interpretação. Está na Bíblia. É uma questão de nós mergulharmos em outras fontes. A Bíblia é a fonte principal, mas ali a gente vê várias interpretações, né? Mas no que diz respeito à parte do Criador, de Deus, parece que o pensamento continua congelado numa imagem de um Deus materializado. É onde, quando eu afirmei lá na frente, no início da nossa reunião, que boa parte, no que diz respeito a esse assunto, as pessoas ainda são muito dogmáticas, achando que se entender Deus de uma forma diferente, ela estaria dando costas para Ele, então estaria diminuindo a sua fé na existência de Deus, na sua providência divina em nossas vidas. É esse fluido universal, inteligente, divino, tá? Que João fala aqui: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. É através desta interação, desta intimidade, que a sua ação providencial age sobre nós. Em momentos mais diversos que vocês possam imaginar. Não é somente na hora, né, que você é beneficiado por algo, mas até na hora da dor. Ali também tem a providência divina. Mas como? Como Deus pode me fazer sofrer e dizer que a providência dele, porque aquilo vai ser bom para mim? Com uma curta visão, com uma visão dogmática, você não vai entender isso. Mas com uma visão heurística, de conhecimento, de filosofia, de entendimento das coisas, você já traz isso para você com mais coerência, tornando você uma pessoa mais resignada, porque você está entendendo que se você está naquele momento, seja de dor, não é por castigo nem por vontade de Deus, apesar de que aquele fato também podemos dizer que é uma providência. O nosso olhar curto para as coisas da vida é que nos impede, às vezes, de entender. Vamos pegar um exemplo de uma providência no sentido de algo bom, né? Existem tantas providências. Quantas pessoas, às vezes, sabe aquele atraso providencial na tua vida, você ter perdido aquele ônibus, do pneu do carro ter furado, de alguém ter encostado na traseira do teu carro, fazer com que você desça, espere, o que era para você estar determinada hora em tal local, mas devido àquele incidente, né, fez com que você se atrasasse, e se não fosse aquilo e você estivesse naquele local, naquela hora, você seria mais um. De repente, um avião que cai, de um prédio que desmorona. Mas preferência de Deus para que eu não estivesse lá e os outros poderiam. Mais uma vez, o convite para sermos heurísticos, principalmente nas coisas providenciais divinas. É que uma coisa vai desencadeando outra, né? Os desencarnes coletivos. Será que aquelas pessoas que estavam naquele avião, que você iria também, mas você foi o único que não entrou por esse previsto? Será que Deus fez isso por bel prazer? Que a gente chama de resgates coletivos. Você comprou aquela passagem para aquele avião, era para você,
para você era para você estar lá, às 4 horas da tarde, sentadinho na tua poltrona. Mas meia hora antes de você chegar no aeroporto, um imprevisto, pneu fura, enfim, um imprevisto que te impede de chegar. E quando você chega mesmo atrasado, minutos depois, você tem conhecimento de um acidente aéreo. Aqueles que estavam ali reunidos naquela aeronave, desencarne coletivo, em algum momento são resgates. Espíritos que às vezes nesta encarnação não tinham afinidade nenhuma nesta, mas com um grande comprometimento, uma cumplicidade entre todos eles, onde o destino faz com que eles se reúnam e expirem de uma certa forma o necessário. Castigo? Não. Porque muitas vezes a dor dessa corrigenda é que vai fazer com que a gente entre no prumo da vida novamente. E você, que não fazia parte daquele grupo, mas conseguiu você comprar aquela passagem onde não era para você estar, você não esteve. E você continua. Providência divina. Providência divina. Mas como entender que a providência divina ela pode agir na hora? Um exemplo que às vezes é muito questionado, um filho que eu receba, né, que ele já nasça com alguma complicação física, mental. É castigo de Deus? Quando nós entendemos toda essa engrenagem de espíritos imortais que somos, e que todos nós estamos mergulhados nessa lei universal, que é a lei divina e que é imutável para todos, independente de cor, de religião. Quando você começa a buscar essas informações, você entende, e principalmente entendendo que você é um ser imortal, esse momento, essa situação ao qual você se encontra, seja ela qual for, por que a gente só questiona a dor e não quando a gente está na bonança? A gente só questiona a dor. A bonança também é uma prova, talvez merecida, porque esse que está na bonança hoje também é um espírito como você, imortal, mas não sabe quantas léguas ele caminhou, que ele passou de sofrimento, de miséria, para hoje poder estar vivenciando esse momento e como lidar também com ele. A gente questiona muitas vezes só por quê? Quando todo mundo está feliz, com situações realmente favoráveis, ninguém questiona, né? Por que Deus me deu isso? Vive. Mas quando a dor chega, que é aquele aguilhão que realmente põe todo mundo no prumo, ali também está a providência divina, no amor e na dor, com o único intuito de nos impulsionar, evoluir, alcançarmos patamares maiores da vida, para que a gente possa, quando estiver neste patamar, ver Deus ou entendê-lo, que é diferente. Aí vem essa pergunta. A gente entra ali na segunda parte, né, dos dois itens que nós estamos falando aqui. A visão de Deus. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Depois de tudo que eu falei aqui, né, a gente já sabe toda a resposta. Mas muitas pessoas questionam: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Uma das maneiras mais simples de a gente responder para uma pessoa que Deus está em toda parte, dependendo do entendimento das coisas, na maturidade daquele espírito,
parte é você olhar a natureza. Olha o que está ao seu redor. Tira tudo que é do homem, construção do homem, o que sobrar é de Deus. Estrelas, sol, a lua, o mar, as flores, coisa tão sutil, simples. Você para perceber a beleza de cada flor, cada detalhe. Nós teríamos condições de criar algo tão belo, tão divino, então que foge do entendimento da criação do homem. O restante é de Deus. Vê-lo-emos quando deixarmos a terra. Quantos vivem dentro do seu dogmatismo? Não sei se essa palavra emprega, dentro do seu dogmatismo, morrem acreditando que vai ver Deus. Veremos Deus um dia. Não estou aqui colocando em xeque a existência de Deus, muito pelo contrário, causa primária de todas as coisas, mas é de como devemos entender Deus. Abrindo um parênteses, não é difícil, às vezes, em nossas reuniões mediúnicas, de acordo com o espírito que está sendo atendido, a situação que ele se encontra de frustração, se sentindo enganado às vezes, a revolta dele, ele até se reconhece, entende a situação dele, que ele não está mais neste mundo material. Ele entende, ele já se situou, mas a decepção dele é tão grande porque ele está aturdido, querendo ver Deus. Me falaram que eu estaria do lado dele, e mal ele sabe que ele está em nós. Então você vê como a coisa essa sutilidade, mas de uma complexidade e um reflexo tão grande em nossas vidas, de como nós enxergamos a vida, o Criador. Tais as questões se formulam todos os dias. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 10, Kardec faz a seguinte pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aí os Espíritos respondem: não, falta-lhe para isso o sentido. Os Espíritos falam: nesse momento em que nós nos encontramos, nos falta sentido para a gente compreender Deus. Mas isso não quer dizer, e nem nos vai levar ao pensamento de que Ele não existe. Muito pelo contrário. Triste é quando você o materializa, e principalmente quando você acha que na sua transcendência, que você vai estar de cara com Ele. E isso não acontece. Porque até ali você ainda não compreendeu essa essência. Não por culpa sua, mas é pelo processo lento, evolutivo do ser, principalmente nessa parte da teologia, principalmente nessa parte que fala da criação. Aí na pergunta 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Mistério, porque tudo que foge aos nossos sentidos, até o momento, é um mistério. Deixa de ser um mistério quando você passa a compreender. Mas até então, enquanto nós não temos esse sentido, olha só o que os Espíritos respondem: quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus,
ele o verá e compreenderá. Mais uma vez, isso aqui nos leva a fazer aquelas duas ideias do Deus materializado e desse fluido divino universal. Como isso agiria com mais facilidade, como isso iria impactar mais na nossa vida essas leis divinas? Não é mais coerente, por mais que fuja um pouquinho aos nossos sentidos, mas de entender em que todos nós estamos imersos nesse fluido inteligente, divino, que coordena essas leis imutáveis, que vai ter um reflexo sobre a lei de causa e efeito, ação e reação. Imagina a gente há 2.000, há 5.000 anos atrás, falando do que nós estamos falando aqui agora, lá naquela época. Teríamos maturidade espiritual de entendimento para essas coisas? Não. É lento, mas é chegada a hora. Por isso que lá atrás eu falei, a doutrina espírita, ela é uma facilitadora. Não só a doutrina espírita, como outras ciências, possivelmente, não é difícil, outras religiões vão começar a ter uma percepção maior da criação, do Criador, desmaterializando o que até aqui foi materializado, criando barreiras, tá, de entendimento, e nos trazendo muitas vezes até dúvida: será que ele existe? Morri, estou aqui, não estou vendo Deus. Para você duvidar de toda essa potencialidade, duvidar do teu Criador. Sendo Deus a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão pelos espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização. Será que falta muito para gente chegar a esse nível? Como nós nos desmaterializamos quando a gente nos espiritualizamos? Quanto mais espiritualizados nós formos, menos materializados seremos. Mais fácil de entender a divindade, que não é matéria. Não é matéria. Pelo fato de não verem Deus, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele. Claro, pelo fato de nós não vermos Deus, pela nossa imperfeição, pela nossa materialização ainda, vivemos muito da matéria, isso não faz com que Deus esteja afastado de nós. Ele está em nós. Estamos mergulhados nesse fluido divino. Falta-nos entendimento. Falta-nos que nós saiamos do estágio de heurísticos não, dogmáticos, e plantar sementinha do eureka, descobrir novas coisas. E descobrir dessas coisas da divindade como é importante para a nossa evolução e principalmente para o entendimento do Criador. Segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes deles do que os outros, visto que, como todos os seres estão mergulhados no fluido divino, todos, até o espírito mais evoluído, ao menos evoluído, estamos impregnados nesse fluido divino.
Só que eles já batalharam e atingiram esse entendimento. Nós estamos mergulhados nesse fluido divino, a sua ação providencial agindo constantemente sobre nós, ainda que a gente não entenda, e por não entender, às vezes nós esbravejamos, achando que Deus esqueceu da gente, tudo de ruim acontece comigo, enfim, né? Mas tanto o espírito mais elevado, que já está mais adiantado, e nós que estamos aqui na retaguarda, estamos imersos nesse fluido, né? Do mesmo modo que estamos nessa luz, nesse ambiente aqui, né? Estamos todos juntos, a luz está sobre todos nós, estamos todos imersos nessa luz. A luz se faz presente, não está falando só para mim que estou aqui falando, ou para a Isaura que está coordenando, para todos. É inquestionável isso. Por isso essa comparação é inquestionável, né, achar que Deus está em alguns e não em todos. Deus está em nós, estamos imersos nele como ele está em nós. João, capítulo 4, versículo 1. Me fugiu a cabeça. Estamos terminando. Sobre que aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos de vê-lo. O espírito mais evoluído já chegou a patamares, esse mundo, essas várias moradas, e conforme a gente vai nos graduando, nós estamos próximos a compreender todo o mistério da divindade, né? Sobre que aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos de vê-lo. Será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana, ou como um foco resplandecente de luz? A linguagem humana é impotente para descrevê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que possa dar uma ideia de tal fato. Então, até o momento, nós não temos essa ideia de que quando eu chegar, tá, nessa minha plenitude como espírito imortal, como eu vou estar diante de Deus? Mas volta ao questionamento: será que eu o verei com um foco de luz? Como ele vai se apresentar para mim? Ou como eu irei entender o que é Deus? Sem forma, sem imagem, mas jamais negando a sua existência, e a sua ação, e a sua inteligência suprema. Quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora, para encerrar mesmo, foi a imagem mais próxima. Eu não quis materializar, mas eu, não intencionalmente, mas dentro do que a gente busca de entendimento, principalmente a luz da doutrina espírita, eu já consegui desmaterializar a imagem de Deus, feita a nossa semelhança. Há uma inteligência, é uma energia, é um fluido divino que habita em nós, tendo o entendimento de cada ato, cada pensamento, cada atitude, cada gesto, e sobre isso a sua ação providencial reflete em nossa vida. Quando eu cheguei aqui hoje, coincidentemente ou não, eu recebi esse folhetinho que a gente recebe ali na entrada da casa. Eu vou terminar a nossa reunião, eu achei muito conveniente. Peguei, como a gente pega sempre, e olha só, né, o papelzinho. Vocês devem ter recebido também, eu não sei se foi igual para todo mundo, mas eu fiz questão de terminar lendo, que é uma leitura muito pequena. Conta com Deus. Não te queixes, trabalha. Não te desculpes, aceita. Não te lastimes, age. Não provoques, silencia. Não acuses, ampara. Não te irrites, desculpa. Não grites, pondera.
e explica. Não reclames, coopere. Não condenes, socorre. Não te perturbes, espera. Não exija dos outros, conta sempre com Deus. Façamos a nossa parte, a divindade nos ajudará. Boa noite. Muito bem, muitas reflexões importantes. Muito obrigada, Rogério, por tudo isso. Nós vamos então fazer a nossa prece final e logo a seguir eu vou dar um aviso, tá? Vou pedir ao Carlos, por favor, nos conduza na prece. Boa noite. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, Irmão Maior, nós vos agradecemos por esta oportunidade de vida, por todas as oportunidades que nos têm sido ofertadas, pela oportunidade de estarmos hoje aqui, pela doutrina espírita que nos esclarece, por esse momento de reflexão, aprendizado, por todas as bênçãos que temos recebido, mesmo que não percebemos. Nós vos agradecemos e vos pedimos, continuem nos fortalecendo em nossas lutas, nos inspirando em nossas escolhas, nos inspirando para que consigamos, através de nosso aprimoramento, nos aproximarmos de Ti, Senhor. Nós te pedimos que nos acompanhe, que através do nosso pensamento leve Tuas bênçãos àqueles a quem queremos, àqueles que conhecemos as dificuldades. Te pedimos, Pai, que abençoe a todos eles em suas necessidades, que só Tu conheces, e siga conosco, iluminando nossos caminhos, nos fortalecendo, nos guiando, e que assim seja.